É muito interessante isso. Aí saindo um pouco do campo, do ser humano, ainda continuando na história da mãe, elas são Sim, muito reverenciadas também no sentido espiritual, né, por essa também. questão de gerar de poder gerar uma nova vida, a elas é dado um poder divino, né, não sei se eu posso falar dessa forma, mas enfim, por essa questão de gerar. A senhora viu bastante também, isso ser falado lá, isso ser mostrado, né, a importância da mulher também por por uma questão espiritual também. Sim, também, é assim, o meu Luo, ele fala muito, assim, eu vou falar isso pela oitiva que eu tive. Eu não li isso em Odu Ifá, por isso que eu não vou recitar de Odu, mas foi a oitiva que eu tive do meu Oluo. E ele fala assim, a questão, dos muitos poderes que a mulher tem, mas o fato de gerar vida, mas de criar a placenta, da placenta se desenvolver dentro dela, porque a placenta, ela também é um orixá. Quando a criança nasce, a placenta é retirada e é feito um preceito com a placenta, independente da criança ter questões relacionadas a Bicu, ou a Ebeorum, seja o que for. Então, eles veem essa coisa muito sagrada, é um orixá que cresce dentro também dela, e que depois nós vamos transformar numa energia que faz parte do axé que a gente conduz aqui com o orixá. Então, E no exi... Hum. pode falar, é. Não é isso, eu ia reforçando, existe isso. Eu ia citar o Odu Exeturá, né, Axé. onde ele fala que as mulheres devem ser dadas honras, né, por essas questões, que elas têm até um grande poder de destruição, né. Como que a senhora interpreta isso que o Odu Exeturá fala, do poder de destruição das mulheres? Ah, eu interpreto como poder de inteligência. Boa resposta. É, porque assim, eu tenho iniciação em Oxum, né? Eu me consagrei ao Oxum, em Oxobô, pela minha iê Adedoim. Acho que é por isso que eu sou tão calma, porque se não fosse Oxum, meu filho, ninguém aguentava. Traz o equilíbrio. Pois é, Oxum é maravilhosa. Eu fui, uma das minhas viagens, eu fui passear lá no Rio, em Oxobô, e tem uma outra parte, a gente atravessa uma ponte, a gente chega do outro lado do rio, e tem uma floresta enorme, enorme. E assim, eu fiquei apaixonada. E aí meu amigo começou a me contar. Falou, olha, Fatom, isso aqui a gente só conseguiu preservar por causa de Oxum. Porque eles acreditam que numa determinada época do ano, Oxum sai de dentro do rio, né, se materializa numa mulher para resolver problemas. E que muitos veem Oxum. Então ele diz porque teve uma época de guerra aqui, onde esses povos invadiram, queriam tomar o Xobô, queriam tomar o rio para eles. E assim, começou a matar muita gente aqui em Oxobô. E aí Oxum saiu do rio e se materializou numa mulher e foi conversar com eles que fizeram um acampamento desse lado daqui. E ela falou: Mas vocês estão muito cansados, vocês estão brigando muito, vocês precisam se alimentar e precisam descansar. E aí eles, poxa, a senhora é tão bondosa. Então ela falou: Eu vou preparar comida, sarou, para todos vocês. Descansa e depois a gente conversa sobre a questão. Vamos repensar essa guerra. E ela foi, preparou comida para todos e levou. E todos os homens que estavam lutando, matando o povo de Oxobô, comeu e morreu, porque estava envenenado. Então, assim, Oxum, ela nos traz essa questão. Claro que isso não é legitimação da morte, não é legitimar matar alguém. São as estratégias para você acabar com o mal que está acontecendo naquele momento. Então, isso é contado de uma forma muito forte, tratando de matou todo mundo envenenado, já botar veneno na comida dos outros? Não, em hipótese alguma. Mas, assim, a inteligência de poder usar os meios que se tem para resolver essas questões. Oxum Orixá, que ela traz muitos exemplos sobre isso, sobre o poder feminino, o poder que existe na astúcia, o poder que existe na paciência para pensar as estratégias para se resolver uma situação, um problema. A Oxum traz a sabedoria feminina, né? Então, assim,
O poder destrutivo, às vezes o vendaval é para levar sementes para outros campos. Mesmo o mal é necessário, Sim. né? Mesmo todo o tornado é necessário para levantar Às tudo vezes que eu acho que as tem. pessoas elas olham Oxum com não sei, as pessoas acham que Oxum ela é totalmente boazinha, que ela é toda santinha, quietinha, mas Não, não. eu pelo que eu venho aprendendo, eu acho ela bem esperta, bem matreira, né. Ai, meu Deus. Ela com aquele jeitinho dela, sou boazinha, sou um doce, né, sou bondosa, mas lá dentro tá, né. Oxum é de um poder absurdo. Só que É, Oxum, e às vezes, desculpando cortar a senhora, às vezes até nada. chega a ser mais perigosa do que Oiá, porque Oiá, a pessoa já sabe que Oiá já é daquele jeito, né? Ela é mais reativa, mais geniosa. Oxum não, É. ela tá ali quietinha, mas dentro da É. cabeça dela tá falando, você que não fica esperto comigo, não, O o que que você quê? vê? Ave Maria. Oiá demonstra no rosto. Uma filha de É, Oiá, quando não gosta de alguma coisa, você já sabe. Ela é muito, muito expansiva, realmente, mas a Oxum é muito perigosa. É muito perigosa. Felizmente, quando a gente faz iniciação em Oxum, pelo menos eu passei por isso, né? Minha iê, ela fala assim, Oxum vai lhe dar um poder. Você vai usar positivo ou negativo? Eu vou dizer o quê? Aí me faz jurar que eu vou usar positivamente, então eu digo agora agora não vou danou poder tudo. usar o poder destrutivo. Mas, enfim, brincadeiras à parte, mas Oxum não é mole, não, viu? Eu tenho amigos ao Luoto que ele fala assim: 10 Oiás eu não quero um Oxum, eu tenho medo do povo de Oxum. Então, é porque eu acho que a Oiá é mais fácil de ler ela, de Só é o perceber o que que tá vento, acontecendo. Oxum não, tá ali quietinha, mas por quietinho. dentro, também a hora que É, explode, ninguém segura, né. Oxum é uma grande força. E a Olha os redemoinhos que tem embaixo da água. A água está calminha, né? E vem aquele de ali por baixo, repente, isso aqui não afoga. Olha o povo de Oxum assistindo, pelo amor de Deus, são brincadeiras, hein? deve estar xingando a gente já. Você sabe que dos meus filhos de axé, acho que de 100 filhos, 80 são de Oxum. Nossa, É. A minha casa é uma casa povoada pelo povo de Oxum e Obatalá. olha que beleza. Menino, é Também o maravilha. Batalá traz uma tranquilidade, né. Traz, traz. Ave Maria. Apesar que sabe que eu tenho um irmão de faca, ele é iniciado em Batalá, e conversando várias vezes com ele fala assim pra mim, ele fala: "É, o povo fica achando que eu sou igual o Ibim, né, que eu sou igual o Caramujo, que eu sou lerdo, sou devagar, que eu não tô prestando atenção em nada, deixa o povo Ah, achando isso, né, deixa o povo achando isso". Então esses aí são que todo mundo acha que são os quietinhos que, né, é que devagar não e são, sempre, não. né. São inteligentíssimos e são É, pessoas de uma capacidade de decidir muito grande. Os filhos de Obatalá, quando eles até podem demorar por questões de especulação mesmo da situação, mas quando eles tomam uma decisão, eles não voltam atrás. E eu conheço assim bem este povinho, carinhosamente falando, sim, sim, sim. né? Mas assim, são pessoas de temperamento forte. É porque a força, ela não precisa necessariamente estar no grito. A força ela está na permanência. Um não dito de uma forma muito tranquila, se ele for permanente, ele tem a mesma força de um não quando se grita. As pessoas é que apelam para a ausência de educação. A força está na permanência das decisões, na permanência das coisas, e não na gritaria. Eu tenho um pavor. Eu sou uma mulher de olhar, que muitas coisas se parecem, as pessoas falam assim, nossa, a gente chega perto da sua, a gente sente olhar. Eu muito velha também, 30 anos de Ansan, né? Então já deu tempo para já se acoplar bastante. Mas assim, eu tenho para vocês gritar junto de mim, eu fico louca. Eu saio de perto, eu gosto de paz, eu gosto de tranquilidade. Eu acho que Fortaleza, ela Sim. nem passa perto da gritaria, porque isso é desequilíbrio, isso é ausência de educação, né? Então, assim, aí a gente vai entrar naquela questão, já que está falando de mulher. Nem vem para cá falar que a mulher de Oiá é barraqueira e que ela vai quebrar as cadeiras no meio da rua, porque ela está com qualquer coisa, menos com Oiá dentro dela, né? Isso eu posso falar, eu tenho propriedade para falar sobre os comportamentos que a Oiá pode trazer para a sua vida. É, que também Então, ninguém se esconda atrás do orixá para ter do orixá, determinadas exatamente. atitudes, é tipo: "Ah, eu fiz isso porque eu sou de Oiá, fiz Porque isso porque eu eu sou de sou de Ogum, Oxóssi". então vou Tem dar um muita gen murro na rua, porque na é, pessoa, porque.
E não é, porque a gente pode usar Ogum, né? Se você é de Ogum, você tem que ser equilibrado, porque o orixá é o exaustor das energias de guerra. A guerra está em Ogum, não está em você. Sim, Quanto sim. mais de Ogum e mais você cultua Ogum, mais paz você tem. Então, Isso é muito legal isso que a senhora está falando, importante até, porque muitas vezes as pessoas não entendem que elas é, precisam de determinado orixá na vida dela para trazer um equilíbrio, e não para exatamente. aflorar mais ainda, às vezes, aquele defeito que a pessoa tem, né. Então, Exatamente. a pessoa ela é muito não sei o que lá, muito, sei lá, barraqueira de Oiá. Não, ela aí que tá, ela precisa de Oiá para dar uma, né, Para dar equalizada, para trazer exatamente. esse equilíbrio. Porque é essa força de olhar quem vai exaurir tudo isso que pode estar acontecendo com o comportamento dela, É, né? muitas vezes é o que falta para a pessoa, né, que o orixá vai trazer. É, sim. Você sabe que os antigos, eles tinham os antigos do candomblé, tinha essa sabedoria espetacular, né? De dizer assim, não sei se você já ouviu falar nisso, assim, vou fazer aquele barco. Tem um Oxóssi, um Ogum, um Obaloaê. Meu Deus, tem que botar um Oxum. Para dar Porque uma vamos equilibrada. equalizar as energias, exatamente. Então, assim, fantástico isso, né? Aham. Que sabedoria maravilhosa. Colocar um Então, na verdade, Oxalá, né, colocar exato, botar uma uma xalá. Na verdade, isso reafirma, sim, as questões de influência que o orixá tem sobre o nosso comportamento. Isso já vem, ó, de lá. não é de hoje. E